dia a todos, como é que estão? Espero que estejam bem. Sejam bem-vindos a mais um Acordando o Sol com as Escrituras. Eu sou o Bispo Fábio da Ala Santo Ângelo, da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. E hoje eu vou compartilhar breves ponderações sobre os capítulos 7 e 8 de Éter, no livro de Mórmon. Gostaria de aconselhar cada um, quem ainda não fez, a fazer, a dar uma pausa no vídeo e fazer a oração para iniciar o dia, e também a ler Éter, capítulos 7 e 8, com a oração, a leitura, convidar o Espírito e ter um melhor aproveitamento das Escrituras, que são as palavras de Deus dadas a nós através de seus servos, os profetas. No capítulo 7, então só lembrando, no capítulo 6, um dos filhos de Jared foi nomeado rei. O irmão de Jared disse-lhes que isto seguramente conduz ao cativeiro. E esse Uria, ele foi justo, né? Exerceu em retidão, julgamento na terra em retidão. E ele gerou Quib, e Quib gerou a Corior, e Corior se rebelou, né, contra o seu pai. Aí no versículo 5 do capítulo 7 diz o seguinte: E quando reuniu o exército, subiu à terra de Moron, onde morava o rei, e fê-lo prisioneiro em cumprimento às palavras do irmão de Jared, de que seriam levados ao cativeiro. E Quib, que estava preso, né, gerou a Sule em sua velhice. E Sule atacou seu irmão Corior, tendo desta maneira conquistado o reino que restituiu a seu pai Quib. Então, tinham se iniciado algumas contendas, isso cerca de 120, 150 anos depois de eles terem chegado, de eles terem atravessado o oceano. Daí no 13, e Corior arrependeu-se dos muitos males que praticara, portanto Sule lhe deu poderes em seu reino. E Corior teve, um dos filhos do Corior era Noé. E no versículo 15, aconteceu que Noé se rebelou contra Sule, o rei, também contra o pai Corior. E dali a iniquidade foi estabelecida e ficou cada vez mais difícil de ser controlada, né, combatida. Então esse Noé foi morto, e o filho de Noé edificou o reino em seu lugar. E no 20 diz o seguinte: E o país foi dividido, e havia dois reinos, o reino de Sule e o reino de Coor, filho de Noé. Então, Coor, filho de Noé, sempre estava tentando tomar a parte de Sule. Daí nos versículos 26, 23 ao 27 diz o seguinte: E também no reinado de Sule apareceram profetas entre o povo, os quais foram enviados pelo Senhor, profetizando que a iniquidade e a idolatria do povo estavam trazendo maldição sobre a terra, e que seriam destruídos caso não se arrependessem. E aconteceu que o povo insultou os profetas e zombou deles. E aconteceu que o rei Sule julgou todos os que insultaram os profetas, e promulgou uma lei para toda a terra que concedia aos profetas o direito de irem aonde lhes aprovesse. E por essa razão o povo foi levado ao arrependimento. E em virtude de o povo haver se arrependido de suas iniquidades e idolatrias, o Senhor poupou-os e começaram novamente a prosperar na terra. E aconteceu que Sule gerou filhos e filhas em sua velhice.
E não houve mais guerras nos dias de Sule, e ele lembrou-se das grandes coisas que o Senhor fizera por seus pais, trazendo-os através do grande mar para a terra prometida. Portanto, ele julgou em retidão durante todos os seus dias. Então, nesse reinado de Sule, apareceram o Senhor mandou profetas profetizarem entre o povo que a iniquidade estava trazendo destruição e iria trazer muito mais. E o povo rejeitou os profetas, porque os profetas estavam dizendo que eles estavam muito confortáveis na situação em que estavam mesmo, né, caminhando para a destruição. O povo estava se sentindo muito confortável, né? Eu imagino que, assim, com um governo que estava se tornando cada vez mais iníquo, né? Eles conseguiam sustentar suas famílias, sim, né? Mas eles tinham muita iniquidade no meio deles. O Pai Celestial não queria que eles só sustentassem suas famílias. O Pai Celestial queria uma sociedade que prosperasse, né? Que tivesse muito mais do que só o sustento para sua família. Tá? Então a sociedade ali estava de certa forma estava acomodada, né? Então o rei, né, o tipo de governo que estava atuando, né, protegia o povo, sim, é verdade que protegia, mas não permitia que o povo prosperasse. E o Senhor naquele tempo ele queria muito mais do que o sustento para a sua família, mas para isso precisava o povo sair da iniquidade para a retidão. E para isso precisou os profetas enviados pelo Senhor para pregar a mudança, ou seja, o arrependimento. Tá? Então, para isso que o Senhor mandou os profetas, para que o povo saísse da apostasia, né, para os convênios. Tá? Então, aqui não diz exatamente, né, não diz assim com detalhes, né, mas provavelmente o povo já não queria mais fazer convênios, né, queria andar por conta própria, confiando no próprio braço da carne, essas coisas assim. Não está dizendo que o povo estava miserável, né? Mas que o povo estava iníquo, né? E caminhando para a sua destruição. E no capítulo 8 continua falando sobre, né, as contendas que havia entre os dois governos, né? Que um procurava tentar tomar o poder do outro, né? Então Sule gerou a Homer, e Homer reinou em seu lugar, e Homer gerou a Jared, e Jared rebelou-se contra o pai. Tá? E depois de um tempo levou o pai ao cativeiro. Tá? E assim foram acontecendo várias iniquidades. E só que Jared perdeu o reino. Tá? Jared que não é aquele mesmo que veio do Oriente Médio lá, tá? É outro Jared, tá? E Jared ficou muito triste com a perda do reino, porque nele e na glória do mundo havia posto o coração. Isso está no versículo 7 do capítulo 8. Tá? E assim vai seguindo a história. Sua filha
persuadiu o Aquis, e daí Aquis se juntou a Jarede com um grande número, um exército muito numeroso, tá? E formaram uma combinação secreta. No versículo 18 diz o seguinte: e aconteceu que eles formaram uma combinação secreta como os antigos, combinação essa mais abominável e iníqua que tudo à vista de Deus. Pois o Senhor não opera por combinações secretas, nem deseja que o homem derrame sangue, mas em todas as coisas proibiu desde a origem do homem. No 22 diz o seguinte: e toda nação que apoiar tais combinações secretas para obter poder e lucro, até que se espalhem pela nação, eis que será destruída, porque o Senhor não permitirá que o sangue de seus santos, que será derramado por eles, clame sempre a Ele por vingança desde a terra, sem que os vingue. Tá? Então, um dos feitos dessas combinações secretas, né, o próprio nome diz combinação secreta, né? É uma organização que faz coisas em oculto. Tá? Uma das coisas que eles fazem é matar os santos, matar aqueles que se aproximam de Deus, tá? Incluindo os profetas. No 25 e no 26 diz o seguinte: pois acontece que quem a institui visa destruir a liberdade de todas as terras, nações e países, e causa a destruição de todos os povos, pois é instituída pelo diabo, que é o pai de todas as mentiras, e o mesmo mentiroso que enganou nossos primeiros pais, sim, o mesmo mentiroso que fez com que o homem cometesse assassinatos desde o princípio, que endureceu o coração dos homens a tal ponto que mataram os profetas e apedrejaram-nos e expulsaram-nos desde o princípio. Portanto, eu, Moroni, tenho ordem de escrever estas coisas para que o mal seja reprimido, para que chegue o tempo em que Satanás já não tenha poder sobre o coração dos filhos dos homens, mas que eles sejam persuadidos a fazer o bem continuamente, para que cheguem à fonte de toda a retidão e sejam salvos. Tá? Então, a combinação secreta, ela visa tirar a liberdade do povo, tá? E destruir e aplicar a iniquidade, ou permitir a iniquidade no meio do povo. Tá? Ao contrário da combinação do governo do Senhor, como diz Moroni, reprimindo o mal, para que Satanás já não tenha poder sobre o coração dos filhos dos homens, e para que eles sejam persuadidos a fazer o bem continuamente, para que cheguem à fonte de toda a retidão e sejam salvos, tá? Então existem algumas formas de a gente identificar a combinação secreta. Tá? Mentiras, enganos, assassinatos, né? Assassinar os santos, matar os profetas, apedrejar. Esses são sinais, são amostras de combinações secretas, tá? São atos, né? Ações dessas combinações secretas. Então existem formas de identificar. Da mesma forma, existem maneiras de identificar o governo de Deus, tá? No versículo, assim como diz no versículo 26, tá? Reprimem o mal de forma que Satanás já não tenha poder sobre o coração dos filhos dos homens. Persuadem a fazer o bem continuamente, para que cheguem à fonte de toda a retidão e sejam salvos. Tá? Então o governo iníquo, formado por combinações secretas, ele deixa as pessoas dependentes do governo, escravos. E o governo de Deus não. O governo de Deus
persuade as pessoas a fazer o bem continuamente para que cheguem à fonte de toda a retidão. Quer dizer, que as pessoas sejam independentes, libertas, né? Que tenham liberdade e tenham acesso à fonte da retidão, né? Ao contrário de um governo iníquo que se diz a fonte, né? As pessoas ficam dependentes do governo para acessarem a fonte das coisas, tá? Certo? Então, esses são os principais ensinamentos dos capítulos 7 e 8 de Éter no livro de Mórmon. Tá? Então, que possamos pensar quais dessas coisas nós podemos aplicar em nossas vidas, tá? De que forma que nós podemos identificar os governos iníquos e os governos justos, e essas breves ponderações sobre Éter 7 e 8 eu compartilho com os irmãos, com os amigos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Então desejo um bom dia a todos. Provavelmente nos encontramos amanhã, tá? Se eu for fazer a live, faço. Eu programo o evento no grupo da ala, na página da ala Santo Ângelo. Certo, pessoal? Muito obrigado pela companhia. Desejo um dia iluminado com a luz de Cristo. Certo? Muito obrigado.